pessoal, então agora nós vamos aqui para a segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo da roda da vida, ainda continuando aquele capítulo onde nós estamos vendo a síntese da análise da perfeição da sabedoria, né? no livro aqui do Lama, né? E na continuação desse capítulo, o Lama diz assim: nesse ponto do estudo, podemos entender o significado da expressão natureza vágira como extensão da noção de vacuidade e luminosidade. A realidade é móvel, viva, mágica diante de nós. Então vejam, aqui nós estamos num capítulo que, como o próprio nome diz, síntese, né? Então ele procura colocar a essência desse ensinamento, né? E quando ele usa essa expressão, que é uma expressão budista, natureza vágira, ela quer dizer exatamente o que a frase seguinte diz: a realidade é móvel, viva, mágica diante de nós. Vocês lembram que semana passada a gente citou um exemplo, e o Benedito fez até uma colocação que eu fiquei refletindo sobre ela, de uma pessoa que vê uma casa e fala assim: vi uma casa linda e tal, não sei o que, aí outra pessoa diz: eu queria ver, aí chega lá e olha assim: mas essa casa, cadê a beleza? Aí o Benedito perguntou por onde é que foi a beleza, né? Ele fez uma colocação nesses termos, né? Não sei se vocês estão lembrados. E o que esses ensinamentos nos mostram é que essa beleza que foi vista por um observador, ela não foi para lugar nenhum, ela continua lá, né? Por quê? Porque a realidade, como está dizendo aqui o ensinamento, ela é móvel, viva e mágica. O que quer dizer mágica, né? Magia significa o poder de transformar, né? Como a nossa mente pode dar significados e ressignificar as coisas, então significa que a todo momento, como um mágico, nós estamos fazendo as realidades surgirem. Vocês lembram daquele exercício que a gente fez aqui também, que eu trouxe uma tanca tibetana, né? Passei para vocês, para cada um ver, e cada um viu uma coisa completamente diferente, não teve dois que viram a mesma coisa. Ou seja, é como se fosse um processo mágico. Na hora que o observador entra em relação com o objeto observado, ele, como um mágico, produz, tem essa capacidade de fazer surgir algo. Surge, né? Surge uma realidade. E por que esses ensinamentos insistem tanto neste ponto, né? Porque é este ponto que vai nos libertar da fixação, né? Nós estamos fixados a uma ideia de que as coisas ao nosso redor são sólidas, né? E aí vem um outro conceito muito importante, que ajuda muito a esclarecer a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Que o Lama chama de bolha de realidade, né? O que é a bolha de realidade? A bolha de realidade é assim: a nossa mente tem essa liberdade de criar, né? Mas como nós todos vivemos dentro de um mesmo conjunto de referenciais mentais, a gente não consegue perceber muito isso. Por exemplo, se eu digo aqui assim, por exemplo, pego essa garrafinha, né, e digo assim: olha, aqui na verdade não tem uma garrafa, né? Aqui tem plástico, aqui tem uma tampa, né? Aqui tem um papel, né? Onde é que está a garrafa, né? A tampa não é garrafa, papel não é garrafa, plástico não é garrafa. Então onde é que está a garrafa? De onde é que surge a garrafa? A mente, olhando para esse conjunto, ela faz surgir a garrafa, né? Só que garrafa é um objeto com o qual nós lidamos todos os dias, né? Então, quando alguém fala isso, muitas vezes as pessoas contestam assim: mas é óbvio que tem uma garrafa aí, olha só, vamos perguntar aqui, né? Vera, o que é isso? É uma garrafa. Aí as pessoas vão dizer: isso é uma garrafa. André vai dizer: isso é uma garrafa. Todo mundo vai dizer que é uma garrafa. Porque nós estamos dentro do mesmo conjunto de referenciais. Mas quando eu trouxe aqui, a semana retrasada, a tanca tibetana, que nós não conhecíamos, ninguém viu a tanca tibetana. E qualquer tibetano, se estivesse aqui, diria assim: nossa senhora, como é que vocês não estão vendo? Isso é uma tanca, tá óbvio, tá nítido que é, né? Mas nós não vimos. Por quê? Porque isso não pertence à nossa bolha de realidade. Então, esse conceito ele é muito importante. Por quê? Porque a construção que nós fazemos da nossa realidade vai se basear exatamente nesses referenciais. Então, muitas vezes nós vamos pensar assim, que nós estamos tendo um pensamento assim bem original, bem, sabe, bem meu pensamento, minha criatividade, mas nós estamos frequentemente ou quase sempre
apenas repercutindo coisas que a nossa cultura e a nossa sociedade vai passando para nós, né? E que vão sendo naturalizadas, né? Então hoje muitas coisas que não são naturais são consideradas normais, né? E fica difícil, dentro desse ambiente, a gente conseguir avançar no caminho espiritual, criando mais lucidez, porque nós estamos presos nisso, nós estamos fixos nisso, nós estamos dizendo, não, olha, é assim, tá vendo? Todo mundo diz que é assim, meus avós diziam que era assim, meus bisavós diziam que era assim, minha mãe me ensinou que é assim, minha escola ensinou que é assim, como que não é assim? Né? E não foi por outro motivo que Jesus foi crucificado, porque ele chegou questionando os valores daquela bolha de realidade na qual ele vivia, que era a bolha judaica, da qual nós herdamos, inclusive, e continuamos com muitos valores ainda, né? Não existe mais o Sinédrio, não existe mais os fariseus, oficialmente, formalmente, né? Mas o mundo está cheio de fariseus, que se acham os donos da verdade, né? E que crucificam todos aqueles que pensam diferente deles, ainda que não crucifiquem fisicamente, crucificam deturpando a imagem, né? Atacando, né? É só ver o que Padre Quevedo passou a vida inteira fazendo com Chico Xavier, né? Tentando desqualificar tudo que ele fazia, né? Dizendo que tudo aquilo era algum tipo de charlatanismo, alguma coisa dessa, né? Então, a gente ainda tem muito comportamento farisaico. Por quê? Porque nós continuamos fixados naquilo que a bolha de realidade nos oferece, né? E qual é a tendência dessa visão fixada, dessa visão rígida? É dividir o mundo. Aí a gente perde um dos principais valores da espiritualidade, que é a inseparatividade, né? E é curioso que tem épocas em que isso se acirra. Hoje eu tenho observado na imprensa que isso tem se acirrado no mundo, sabe? Esse discurso os homens de bem, né? E consequentemente ninguém fala o outro lado, significa que do outro lado não são de bem, né? Ou seja, isso vai totalmente contra os ensinamentos espirituais, porque os ensinamentos espirituais nos dizem que a natureza divina está presente em todos os seres, e não só humanos, até nos não humanos, nos animais, nos vegetais, né? Nos minerais. Então como que nós podemos fazer uma divisão como essa? Mas isso está se acirrando. Quando isso se acirra, a ideia de inimigo, de divisão, de guerra, de luta, ela vai se tornando ainda mais intensa e vai nos jogando cada vez mais em trevas mais profundas, né? Essa semana eu vi um governador de estado fazer uma declaração a respeito de uma operação policial que na minha avaliação foi muito infeliz, né? Ao ele dizer, a polícia está de parabéns porque mandou mais 11 criminosos para o cemitério. Então, assim, um líder político ele não pode falar isso, ele pode até parabenizar, a operação foi bem sucedida, mas lamentar que tenha tido que se usar de tanta força para evitar, porque de fato foi uma situação complicada, mas a forma como é abordada é totalmente imprópria do ponto de vista do crescimento espiritual. Mas como são lideranças, o que acontece? Vai fazendo crescer nas pessoas esse sentimento de ódio que já está lá, né? Já está lá e que não está levando a sociedade a um bom caminho, não está resolvendo os nossos problemas. Isso não vai resolver os nossos problemas, porque você pode matar 11, 12, 100 e vão surgir outros enquanto os problemas e as mentes continuarem as mesmas, né? Enquanto a violência estiver presente nos corações. Não é assim que os problemas serão resolvidos, né? Não é dessa forma que eles serão resolvidos, né? Então isso mostra o quanto nós precisamos nos conscientizar de que nós temos esse poder nas nossas mãos, né, de criar realidades, né? A gente sempre nas nossas orações aqui pede aos espíritos superiores que iluminem os governantes por causa disso. Porque uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é uma autoridade dizer isso, né? Porque a repercussão é muito maior, né? Essa questão da palavra poder, as pessoas ainda não entenderam o que isso significa. Poder, o próprio nome está dizendo, ele está com muitas, uma possibilidade muito grande, de grande alcance. Então aquilo que ele falar de bom vai ter grande repercussão para o bem, mas aquilo que ele falar de negativo vai ter uma grande repercussão para o mal. E o mal já está predominando no planeta. Se as lideranças começam a fazer esses discursos, pronto, nós estamos realmente cada vez mais nos afundando no lodo das nossas imperfeições, né? E aí o Lama continua dizendo assim: essa compreensão
substitui o amargor de vermos o que há diante de nós como um engano, como uma incapacidade de ver o que seja real. Com a noção de natureza vágera, vemos o aspecto lúdico, vivo e mágico do real. Ou seja, quando a gente consegue ver que essa realidade é construída, né? Que a gente constrói a realidade baseado na interação do conteúdo interno da nossa mente com os objetos externos, a gente começa a ter um certo aspecto até de ludicidade. O que quer dizer lúdico, né? Quer dizer, é como se fosse uma brincadeira, né? Se torna uma coisa até, de uma certa forma, em certos aspectos, divertida, né? Puxa, fazer mágica não é divertido? Quer dizer, fazer um pombo aparecer como os mágicos fazem, né? Lógico que a gente sabe que nesse caso é truque, né? Mas quando a gente percebe que a nossa mente pode fazer isso, né? Que a nossa mente pode transformar inimigos em amigos, né? Pode transformar violência em paz, como diz a nossa mensagem de hoje, né? Se estivermos vigilantes, né? Pode transformar ignorância em sabedoria, como as plantas transformam adubo mal cheiroso em flores belas, né? Quando a gente percebe isso se torna lúdico, né? Ou seja, a gente começa a fazer o que as crianças fazem: monta o Lego, desmonta, monta de novo, aí monta um bonequinho diferente, né? Então nós não ficamos presos, como diz o Lama, a esse amargor. Nossa, essa vida é pesada, olha só, esse mundo tá, né? A gente começa a ver que mesmo que as negatividades estejam acontecendo de forma intensa no mundo ao nosso redor, a gente pode olhar para elas com um outro olhar e dar a elas um outro foco, né? Não precisa ser um foco amargo, né? Pode ser um foco, como diz Jesus, leve e suave. Por isso que Jesus fala, leve o meu jugo e suave o meu fardo, né? Porque isso traz leveza, né? Não há mais um peso, eu não estou lidando com coisas assim intransponíveis, imutáveis. Essa realidade pode ser mudada, né? E aí o Lama vai dizer assim: assim, a própria perspectiva de viver a causalidade e a realidade ao redor surge como algo muito brilhante, lúdico, encantador, além de espaço e tempo, e traz a possibilidade de nos manifestarmos de forma lúcida, quer dizer, clara, né? E ao mesmo tempo mágica, dentro de um mundo também mágico e móvel. Desaparece o amargor e o peso e surge Guru Rinpoche. Quando eles falam de Guru Rinpoche, que eu já falei para vocês, é o fundador do budismo tibetano, né? Eles estão falando, na verdade, da mesma coisa que a gente fala, ou vamos até colocar em outras palavras. Guru Rinpoche tem o mesmo significado que tem Jesus dentro do cristianismo, né? O modelo, né? É como se fosse um ser que consegue representar pela sua ação e pelo seu comportamento os aspectos mais elevados da nossa mente. Então, quando ele diz que surge Guru Rinpoche, não é que Guru Rinpoche surge ali na frente. Do mesmo jeito que a gente diz assim, quando Jesus fala, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Nós não vamos vê-lo sentado na nossa mesa, mas o Espírito dele vai estar presente, porque o Espírito dele são os aspectos mais elevados da nossa própria mente. O reino divino está dentro de nós, a luz está dentro de nós, né? Essa capacidade ilimitada, a compaixão e todas essas coisas, essas virtudes, estão dentro de nós, né? Então é isso que o Lama quer dizer quando ele diz que quando a gente começa a cultivar esses ensinamentos da perfeição da sabedoria e desenvolver essa visão em nós mesmos, né? Nós estamos como que convidando Jesus a sentar na nossa mesa, convidando Jesus a entrar em nossos corações, né? E aí, consequentemente, vamos conseguir fazer aquilo que a nossa mensagem de hoje recomenda, né? Que não só vigiar, mas dar aos infelizes socorro, né? E aos doentes a cura, né? Ao invés de nos deixarmos contagiar. É bem isso, né? A vigilância é um sistema imunológico espiritual, né? Eu não me dei, porque o que acontece com a gente? A gente se contagia com a negatividade dos outros, a gente não consegue manter o equilíbrio, mas quando nós conseguimos manter o equilíbrio, é como se fosse um sistema imunológico dizendo assim, não vou me contaminar com isso, né? Pelo contrário, vou até agir aqui como agente curador e tentar até abrandar essa negatividade que está vindo em minha direção. Então muda completamente a dinâmica, né? E aí entra nisso que o Lama chama de realidade vágera, uma realidade mágica. Então a realidade que vinha negativa eu pego e transformo como um mágico, né? A coisa surge assim do nada. É isso, né, pessoal? E a gente sabe que isso é possível, porque a gente percebe isso acontecendo em muitas situações, mas nós temos dificuldade de agir assim,
Daí a necessidade da vigilância, né? E aí o Lama vai dizer assim: a linguagem do peso pertence ao reino dos humanos, a linguagem da natureza vágira pertence ao reino dos deuses, as possibilidades de manipulação surgidas da natureza vágira pertencem ao reino dos semideuses. Então o que ele está dizendo aqui na conclusão? Reino dos deuses, reino dos semideuses, o que são os deuses, né, na nossa mitologia, digamos assim? São seres capazes de transformar as coisas, né? Eles têm poder divino, então eles transformam, né? Jesus foi e ainda continua sendo considerado por muitos como o próprio Deus encarnado por causa disso, né? Chegava assim, botava a mão, o cego passava a ver, né? O leproso estava lá cheio de feridas asquerosas e de repente a pele limpinha porque Jesus impunha a mão. Então ele tinha esse poder transformador. Jesus vivia constantemente dentro disso que o budismo chama de realidade vágia. Era um mágico transformando o mundo o tempo inteiro. E as principais transformações não eram essas físicas. Ele fazia essas porque ele sabia que nós temos muita tendência a destacar aquilo que é mais denso, né, mais visível. Mas as grandes transformações foi a que ele operou nos corações com os quais ele conviveu, né? Ele transformou pescadores, né, em grandes mestres espirituais, pescadores em quem ninguém acreditava, que não tinham instrução formal da época, que não eram do sinédrio, que não eram, estavam longe de ser doutores da lei, né? Pedro, que era um sujeito super explosivo, qualquer um que olhasse para ele diria assim: não, esse cara não dá para ser discípulo de alguém que prega o amor. No entanto, foi o sustentáculo da igreja nos primeiros momentos, né? Tanto é que até hoje é considerado como o pilar da igreja, né? Jesus transformou aquele homem aparentemente rude, né? Impulsivo, né? Que inclusive sacou da espada quando os romanos iam prender Jesus. Jesus vai: guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vocês percebem? Jesus estava o tempo todo transformando as naturezas, né? Transformou a natureza de Pedro e de todos os outros discípulos, 12 discípulos, e até de outras pessoas como Maria de Madalena, né, que foi pega em adultério, ia ser apedrejada. Ele nem deixou que ela fosse apedrejada, nem deixou que ela continuasse num caminho de trevas. Ele renovou. Essa é a grande magia, né? Ela se tornou uma das suas principais seguidoras. Como que alguém ia imaginar? Uma prostituta vai se tornar uma das maiores seguidoras? Mas para Jesus não tinha isso. É aquilo que nós estávamos falando aqui. Não tinha dualidade, era uma mente iluminada. O mundo é um só. Todos são seres luminosos, diamantinos, que precisam só ser esclarecidos, trabalhados, transformados, né? Tratados com compaixão, com carinho, com atenção. E ele, então, por isso que as principais transformações que realmente ele fazia eram essas transformações interiores. Isso é que era o mais impressionante, né? Talvez a mais marcante delas é de Paulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos, né, perseguidor rígido, rigoroso, né, cruel, se transforma num grande discípulo que vai, inclusive, levar a mensagem do Evangelho fora das fronteiras de Israel. Que ninguém até então tinha aventurado, né? Levar em Roma, essas coisas assim, na Grécia, onde eram os povos, entre aspas, pagãos, né? Mas não, Paulo vai. Por quê? Porque Jesus, como um mágico que era, transformou o interior dele e fez com que ele visse coisas que antes ele não via, né? Então, isso é um poder que está dentro de nós, né? Por isso que o nosso Evangelho está o tempo todo nos mostrando, como no capítulo anterior que nós estávamos estudando, né? Amai os vossos inimigos. Quer dizer, a gente transformar uma inimizade em amor, né? O que Jesus está dizendo? Sejam mágicos como eu sou, né? Vocês são mágicos como eu sou. Ele fala isso para os discípulos: tudo o que eu faço, vós podeis fazer também. Está lá no Evangelho registrado, né? Então, quando a gente se conscientiza disso, as coisas ficam mais leves, a vida fica mais suave, as dificuldades são transformadas em lições, né? E a coisa pode ficar até mais divertida, lúdica, como diz o Lama aqui.